Vamos retornando, turminha, para a nossa terceira aula, nossa última aula de hoje, certo? E aí, galerinha, é importante que vocês fiquem ligadinhos. Hoje nós estamos dando continuidade à disciplina de análise lógica de programação com a primeira linguagem de programação que vocês estão aprendendo, né? Se você já é programador, se você já teve experiência com outra linguagem de programação, coloca aqui no chat. Eu quero conhecer um pouquinho mais de vocês. Fala, professora, já tive experiência com outras linguagens de programação, ou não, é a primeira vez que eu estou aprendendo uma linguagem de programação. Às vezes eu sinto falta, né, de saber um pouquinho mais de vocês, tá bom? A gente fofocar um pouquinho sobre esses assuntos importantes. E aí, turminha, a aula de hoje nós estamos nos dedicando a realizar exercícios, né? Hoje a nossa aula inteira foi para realizar exercícios. Foi um momento, né, de testar, de analisar, de verificar como é que essa estrutura tão importante que são os vetores, elas funcionam. E de já, pessoal, esse conhecimento que vocês estão dando duro para aprender, que eu sei, que é um conteúdo novo para vocês, que são vetores, ele não será perdido não, tá bom? Porque o mais legal da linguagem de programação é que essas estruturas de dados que nós aprendemos, como essa, os vetores, a mesma lógica, a mesma característica que elas funcionam, independente da linguagem, é a mesma coisa, tá bom? Vai mudar só a forma que a gente escreve, só vai mudar a sintaxe, o jeito que a gente chama um vetor. Mas a lógica, como o vetor funciona, vai ser igual. Isso é que é o legal da linguagem de programação, tá bom? Então, é por isso que falam, você aprendeu a programar em uma linguagem, fica chuchu, beleza, fica muito mais fácil de aprender outras. Por quê? Porque você já conhece as estruturas principais. Sabe o que é uma declaração de uma variável, sabe o que é uma função, sabe o que é uma constante, sabe o que é printar algo na tela, sabe como receber um dado do usuário, sabe o que é um vetor, sabe o que é uma matriz, que a gente vai aprender na aula de amanhã, então não perde a aula de amanhã de jeito nenhum, certo? Então esses conhecimentos, todos esses conhecimentos, eles não ficam perdidos, porque toda linguagem de programação, eles nos acompanham, tá bom? Então, registre as informações no seu caderno, é importante que você tenha um registro, porque amanhã eu vou perguntar, pessoal, galerinha, vocês se lembram como é um vetor? Aí vocês, eu não estou me lembrando muito bem, vou pegar no meu caderno. Um vetor é um conjunto de variáveis organizadas, todas elas do mesmo tipo. Por exemplo, tá? É uma estrutura de dados que armazena informações. Então, galera, é importante que você tenha esse registro, tudo bem? E aí vamos dar continuidade à nossa aula, porque hoje nós estamos exercitando, criando exemplos, né? Realizando exemplos aí das estruturas de dados. E aí, turma, olha aí a resposta do desafio para vocês. O desafio anterior, tá? O desafio anterior que eu trouxe para vocês, está aqui a resposta. Olha aí. Tá vendo como eu não menti para vocês? Olha aí, é float mesmo, o nome do vetor é altura e o tipo dele, o tamanho dele tem que ser 11, viu? Não pode ser 10 não, pode ser até ser 12. Se vocês tivessem colocado 12, eu ainda ia considerar. Sabe por quê? Porque tamanho a mais pode. Não pode é ter tamanho a menos. Tá? Ok? A mais pode, a menos é que não pode. Tá certo? Ia ficar sobrando 1? Ia. Mas ia conseguir armazenar os 11 valores. Isso que era um importante. Tá certo? Então, ó, as características, as informações importantes dessa aula, né, desse exercício. A figura a seguir ilustra a criação do vetor responsável por armazenar as alturas de um time de futebol na linguagem C. Algumas considerações. Onde pode-se extrair as seguintes informações. Tipo de dados é float, que é altura. O vetor possui o nome alturas. O vetor pode armazenar no máximo 11 alturas, que é a quantidade de atletas titulares de um time de futebol. E aí, pessoal, aqui, turma, mais uma vez, eu trouxe para vocês algumas questões, certo? Olha aí,
Vamos começar do começo, tá? Quantas questões a prova possui? Né? O vetor que desempenha papel de gabarito oficial possui 5 posições, logo 5 respostas, tá? Eu acho que aqui ficou faltando a imagem do algoritmo. Deixa eu dar uma olhada se eu não coloquei ao contrário. Ah, tá aqui. Olha aí. Vamos passar para este, né? Não tem problema nenhum, depois a gente retorna. Eu quero que vocês urubu-servem isso aí. Olha aí, turminha. Analise o seguinte programa. E aí, mais uma vez, eu trouxe um programa que tem um erro, né? Um errinho básico. E eu quero que vocês me ajudem a identificar o que está acontecendo de errado. Tem alguma coisa aí que está errado e eu preciso que vocês me ajudem a saber qual é a linha de código que quando o programa, quando o compilador bater o olho, ele vai falar, vixe, está errado. Identifique o erro que impede o programa de ser executado corretamente. E aí esse programa ele está completão, tá bom? Ele está desde a declaração da biblioteca, que é jogo da velha include stdio.h, tem a função main, tem a declaração dos vetores, tem a declaração do contador, tem o for, tem tudo. Só que em uma dessas linhas tem alguma coisa estranha, que não está muito bem feito, né? Então, eu preciso da ajuda de vocês. Então, galerinha, eu vou dar 2 minutinhos aí para vocês mais uma vez. Eu preciso que vocês, né, batam cabeça mesmo, tá? Então, esses 2 minutinhos que eu dou para vocês é para vocês se reunirem mesmo, tá? Você que está aí na sala de aula, que você está com seus colegas, se reúne e fala, e aí, pessoal, qual é a linha de código que vocês acham que está incorreta? E aí vocês discutem e trazem aqui e pedem para o professor, para a professora mediadora, escrever aqui para vocês, tudo bem? Ok, turma? Pode ser que tenha mais de uma coisa errada? Pode. E aí vocês me falam, tá? Ah, professor, eu acho que ao invés de ter só uma linha de código, tenha 2, tenha 3. Pode ser? Pode, tá bom? Então, 2 minutinhos aí para vocês, tempinho na tela. Pronto, turminha, pronto. Então, nós vamos agora analisar esse programa, certo? Eu já percebi aqui que tem alguns alunos já colocaram as suas opiniões, tá? Pessoal de São Francisco de Assis do Piauí informaram aqui que eles acham que é na linha 5, mas além de falar o que é, tá? Precisa me
além da linha, eu preciso saber o que é também, tá bom, galerinha? Importante que vocês me falem também qual é o problema, ok? O pessoal de Jacobina falou falta o float e o ponto e vírgula, certo? Falta o float onde, tá? Falta o float e o ponto e vírgula. O pessoal de São Francisco de Assis do Piauí acha que é a declaração da variável char. Acha que é a declaração da variável char dentro do print na linha 13. Eita! Altamente específicos, certo? Quem é esse char mesmo, né? Quem é esta criatura charbinha aí, que eu não sei o que, é que ela está fazendo aí? Não entendi, né? O pessoal de São José do Peixe. Olha aí, gostei, viu? Olha, pessoal de São José do Peixe aparecendo por aqui, falando, colocando a sua opinião. De parabéns, viu, galerinha? Pessoal aqui São José do Peixe está falando que falta o ponto e vírgula da linha 5. Eita, ponto e vírgula danado, né? Que desapareceu. Deixa eu dar uma olhada. O José Henrique fez só um texto aqui, fez só uma redação. Deixa eu analisar aqui a redação que o José Henrique fez. Linha 13, receba, né? Linha 13, o certo seria printf, e ele ainda colocou, foi o resultado todinho. Deixa eu dar uma olhada, deixa eu averiguar o que foi que o José Henrique escreveu. Percent D e comercial alfabeto e eita, está chamando a variável errada. Ao invés de chamar uma variável int, chamou uma variável char, que nem tem no código, né? Foi profundo aí, explicou até muito bem. A Ana Cristina, eu acho que o erro é na linha 5, que está faltando ponto e vírgula, e na linha 7. Olha aí, rapaz, a galera aqui não tá deixando passar é nada. Até o que eu não tinha visto, o pessoal viu. Estou dizendo que eu aprendo com vocês e que eu preciso da ajuda de vocês. Eu falo que eu me esqueço às vezes das coisas, que eu preciso que vocês me ajudem. Igual vocês estão me ajudando aqui na sala, tá vendo como é importante? Teve gente aí que olhou ponto e vírgula que eu nem tinha enxergado. Estou ficando cega. Pessoal encontrou o ponto e vírgula, tá vendo? Pessoal aqui é bom de babado, que não deixa passar nada. Outro ponto, José Henrique, ao invés de falar só a linha do erro, ainda falou a linha do erro, falou o que estava errado, ainda colocou o que era que tinha que colocar corretamente. Estou gostando de ver. Esse pessoal aí tá melhor do que a encomenda, viu? Muito bem, show de bola. Então, olha aqui o que está acontecendo. Esse programa, de uma certa forma, pode-se parecer que ele só tenha um erro específico, tá? E de já eu concordo aí praticamente com todos vocês. Todos vocês levantaram pontos importantes que esse código precisaria modificar. Mas de já, vamos destrinchar aqui ponto por ponto. Essa declaração de biblioteca está correta? Include stdio.h, abriu e fechou o sinal de maior e menor que, tudo bem. Passa, né? Passou pelo compilador. Linha 3. Linha 3 está declarando a função main, colocou int main, abriu e fechou parênteses, abriu e fechou a chavezinha da função principal. Então, aqui passou e passou. Vou ficar fazendo análise de baixo para cima e de cima para baixo, viu? Então, vocês me acompanhem. Aqui embaixo, lá embaixo, o return 0, está correto? Está. Ele é o último comando, ainda dentro da chave. Ele está escrito da forma correta, return 0 e ponto e vírgula. Passou pelo crivo. Agora, o comando da linha 5 tem alguma coisa errada que não está correta, certo? Alguma coisa errada que não está correta. A gente sabe que toda vez que a gente declara um vetor, a gente tem a sintaxe. E faz parte da sintaxe o ponto e vírgula, galerinha. Então, quem falou que está faltando um ponto e vírgula aqui, já eu falo que está correto, viu? Falta sim o ponto e vírgula. Depois do ponto e vírgula, aí a gente pode considerar como correto. Vamos aí pular a linha 6, que não tem nada. Agora, nós iremos para a próxima linha, que é a linha 7.
int i é igual a 0. Aqui, no caso, nós estamos declarando o nosso contador e a gente já está inicializando ele como 0. Colocamos o ponto e vírgula, então esse aqui passa, né? Esse aqui está passando de boa, ok? Deixa eu dar uma olhada aqui nesse for. O for tem a inicialização, tem a pergunta, tem a incrementação, tem a variável alfabeto. Ok, vou passar e não vou explicar muito essa linha 9 de linha 10 não, porque já eu quero saber de vocês o que é que ela faz. Deixa eu ver a linha 12. A linha 12 tem outro for, que esse for é para imprimir, né? Ele vai mostrar na tela o vetor. E olha aqui o que está acontecendo. Olha aqui o que está acontecendo. Isso aqui é engraçado. Nós temos i é igual a 0, nós estamos iniciando aí o contador, nós estamos fazendo a pergunta para o contador, estamos incrementando o contador, até agora que está lindo e maravilhoso. Aí chega na brincadeira, né? Porque, olha, não sei não. Isso aqui é brincadeira. De já mesmo, tá? Queria aí agradecer. Todos vocês fizeram tudo correto, pessoal. Tá tudo corretíssimo, a galerinha que colocou aqui no chat. Mas eu queria falar o seguinte. Olha, José Henrique, tu teve um olhar aqui mesmo, arrasador, viu? Não passou foi nada, viu? Nessa tua linha aqui 13, que tu explicou. A explicação que o José Henrique colocou aqui foi exatamente o que aconteceu. Não poderia explicar da melhor forma. Vou até ler de novo o que o José Henrique escreveu. Olha aqui, na linha 13, o certo seria printf, %d, i comercial alfabeto, e ele ainda colocou, né, abre e fecha colchetes, o i, que é o contador. Essa aqui é a descrição correta. Por quê? Porque está chamando a variável errada. Ao invés de chamar uma variável int inteira, chamou foi uma variável char que nem tem no código, né? Que nem tem no código. Olha aí. A forma de chamar está até correta, porque a gente chama, sim, um char desse jeito. %c, tá? Só que ainda está errado porque nem colocou o i comercial, né? Ó, deveria ser assim, certo? Ok? Mas essa aqui, galerinha, nem existe essa variável aqui. Então, ó, tá corretíssimo falar que a linha 13 está extremamente errada. Está extremamente errada mesmo, tá bom? A forma correta, vou até escrever do jeito que o José Henrique escreveu, tá bom? Vou escrever aqui com vermelhinho. Ó, print f, aí eu vou abrir parêntese, vou colocar %d, fecho aí aspas duplas, vírgula. Coloco aí o i comercial, %i. Foi assim que o José Henrique escreveu? Deixa eu dar uma olhadinha. É % alfabeto, né, José Henrique? %i comercial, no caso. I comercial alfabeto. Alfabeto. E aqui, a gente vai, né, e chama o i. Tá certo? Então, pessoal, o correto seria escrever praticamente desse jeito, tá bom? Ok? Então, a linha 13 também está errada. Então, qual era as linhas que estavam erradas? A linha 5, que está faltando ponto e vírgula, e a linha 13, que está faltando aí essa formatação correta, tá bom? Então, de já acertaram. Aí, galerinha, fora isso, fora o que vocês colocaram, que estava errado, que todo mundo praticamente acertou, que realmente o que está errado é a linha 5 e a linha 13, eu quero que vocês me digam, bem aí, a pergunta do dia, né? A pergunta que não pode faltar em uma análise de um vetor. Qual é a condição de parada? Qual é a condição da paradinha? Qual é o tamanho do vetor, certo? Quantas letras
ele irá armazenar neste alfabeto? Qual é o tamanho do vetor? Qual é a condição de parada? Essas são as duas perguntas que eu lanço para vocês. Qual a condição de parada? Qual o tamanho do vetor? Me digam aí, eu vou dar 1 minuto para vocês, porque essa daqui é chuchu, beleza, né? Ah, essa daqui é docinha, docinha, mamão com açúcar. Então, 1 minutinho aí para vocês discutirem qual a condição de parada e qual é o tamanho do vetor. Tempinho na tela. Pronto, turminha. E aí, quem é que me ajuda? Deixa eu dar uma olhada aí quem foi que me deu um help. O José Henrique e a Liliane me deram um help, né? E o pessoal dos outros polos, a galerinha. Galerinha de São João ou é São José do Peixe? São João do Peixe, né? O pessoal de São... Tá, é São José do Peixe, né? Eu quero saber, e aí, galerinha de São José do Peixe, me digam aí, qual é a condição de parada e qual é o tamanho do vetor? Pessoal de São Francisco de... É São José, né? São José do Peixe. Pronto, não erro mais não, viu? Não erro mais, é São José. Pois aproveitem aí e me digam qual é o tamanho, né? O tamanho do vetor e qual é a condição de parada. Deixa eu dar uma olhada aqui. O José Henrique e a Liliane já colocaram. E aí, deixa eu analisar, né? Deixa eu urubucervar aqui essa linha 9. A linha 9 fala o seguinte, o nosso contador começa com 0. Começa zerado. E aí é o seguinte, ele fala assim, ó, I é menor do que 26? Essa é a pergunta. I é menor do que 26? Essa é a pergunta, galerinha. Essa é a questão chave. Isso aqui que vocês precisam ficar ligados, ó. Essa estrutura bem aqui. Eita, essa daqui é muito larga, né? Deixa eu pegar aqui outro pincelzinho. Ó, essa aqui é a estrutura que mata a charada. I é menor do que 26? Ponto de interrogação. Olha aí. Enquanto essa pergunta for satisfatória, for verdadeira, ela continua funcionando o programa fica rodando. Agora, quando ela não for satisfatória, for falsa, acaba. Então, I vai ser menor do que 26 até o número 25. Tá bom? Então, a condição de parada aqui não é o 25, tá? A condição de parada é o 26. Então, quem respondeu que a condição de parada é o número 26 está correto. Porque quando o contador for 26, o programa para. Tá? Quando o contador for 26, o programa para. Acabou-se as histórias. Tudo bem? Acabou a história quando o contador se transformar em 26. E aí eu perguntei qual é o tamanho. Qual o tamanho do vetor? Turma, já falei para vocês. Quer saber o tamanho do vetor? Vai lá na declaração. Na declaração do vetor tem o tamanho dele.
o tamanho dele é justamente o valor que foi informado, né? Se o valor aqui foi 26, então isso significa que ele vai armazenar 26 informações, 26 posições estão sendo guardadas na memória, tá bom? Ok? Então fiquem aí ligadinhos, fiquem atentos, certo, turma? Eu vou apagar essa bagunça que eu fiz aqui e vou deixar só informação importante, porque eu risco demais, tá? Vou deixar só o que é importante escrito aqui, tá bom? Para vocês não se perderem depois. Porque eu escrevo, fico mexendo aqui. Isso aqui é a pergunta, vou colocar assim, ó, pergunta. Para quando vocês forem ler o slide, vocês saberem, tudo bem? Então, turma, todos estão corretíssimos, né? Todos vocês acertaram, muito bem, show de bola. Vocês estão de parabéns, né? Parabéns para todos vocês. E de já, olha aí, ó. O erro presente na declaração do vetor alfabeto na linha 5 ocorre pela ausência do ponto e vírgula que é exibido para finalizar o comando de declaração. Olha aí. Quem falou comando da linha 5 estava corretíssimo, tá vendo? E aí, olha aqui, de já, esse exercício aqui, eles não colocaram lá como erro a declaração da linha 13, mas a linha 13 estava errada também, viu? Por isso que eu confirmei o que o José Henrique disse. Ela estava errada. Não está escrito aqui, mas estava errada e a gente consertou, tá bom? O objetivo não era identificar os erros? Pois é. E aí, galerinha, mais um aí para vocês, mais um desafio do dia, mais uma hora de praticar, né? Agora é oficial, oficial para todos vocês, é hora de praticar. E aí, turma, lembrando que esse é o momento principal, que a gente foca em resoluções de exercícios, colocando em prática o que a gente vem aprendendo durante toda a aula. E aí, ó, um desafio para vocês na telinha, turma. Fazer um algoritmo que leia, olha aí, esse é o desafio. Fiquem ligados. Vamos observar. Leia números de matrículas, leia números de matrículas. Toda vez que a questão é uma dica, tá? Isso aqui é uma dica. Fica a dica. Dica dos famosos. Leia números de matrículas. Toda vez que a atividade solicitar um leia, está falando que ela precisa receber informações do usuário. Vai receber informação do usuário? Tem uma funçãozinha muito legal que faz isso. Qual é a função que permite a leitura de dados? Essa é uma pergunta que eu tenho para fazer para vocês. Qual é a função que permite a leitura de dados do usuário? Fica aí com essa pergunta no coração de vocês e já já eu venho. Eita, que o pessoal de São Francisco de Assis do Piauí, o pessoal aqui tá rápido demais. Não esperaram nem eu terminar a pergunta, já responderam. Se fosse o jogo do milhão, né? A galera já tinha ganhado uma graninha boa, porque nem esperaram eu terminar. Muito bem. Segura aí, pessoal de São Francisco de Assis do Piauí, né? O José Henrique já fez a parte dele também. Então, quem for aí aprendendo, ou então quem for aí se lembrando qual é a função que permite a leitura de dados do usuário, vai digitando, vai escrevendo no chat. Outro ponto, leia números de matrículas de alunos e armazene-os em um vetor, até o vetor ser preenchido por 10 matrículas. Esses números são distintos, ou seja, o vetor não armazenará valores repetidos. Esse programa, ele tem uma complexidade um pouquinho a mais do que nós estávamos fazendo até agora, tá? Mas a gente precisa evoluir, crescer, trazer conteúdos nível fácil, nível médio e nível hard. Esse aqui está no nível médio, tá bom? A gente vai discutir sobre ele já já. De já, como muitos de vocês já me responderam qual é a função,
os alunos que já responderam qual é a função, podem me responder a segunda pergunta. Qual é o vetor? Como é que deveria ser escrito a declaração desse vetor nesse exemplo? Como eu poderia declarar o vetor para resolver essa atividade? Só a declaração do vetor que eu quero, tá bom? E outro ponto, eu quero saber com vocês aqui o tipo de dados, o tamanho do vetor, tá bom? O nome que vocês dariam para o vetor. Eu quero igual no exemplo anterior que vocês colocaram. Quero saber como a gente faria uma declaração de um vetor para esse exercício, certo? Esse aí é a segunda pergunta. Para essa pergunta, eu vou dar para vocês 2 minutinhos para vocês discutirem entre equipe. José Henrique já respondeu, né? Ah, José Henrique, agora não vacilou mais no tamanho, né? Muito bem, estou gostando de ver. E cadê o restante do pessoal? Para se redimir da questão anterior. O pessoal que aí fez uma... Não foi um erro, foi um equívoco, né? Não vou falar de erro, vou falar que foi um equívoco. Vamos se redimir do equívoco que vocês fizeram no exemplo passado. Vamos responder aí qual é o tamanho do vetor corretamente. Tá bom, turma? Então, vou dar 2 minutinhos aí para vocês, certo? E aí, José Henrique, já que você já respondeu rapidola, eu quero que tu me ajude aí a desvendar qual é a condição de parada que a gente precisa colocar nesse vetor. Tá bom? Qual é a condição de parada que a gente precisa colocar nesse vetor? Essa pergunta aí é só para quem já respondeu a segunda, viu? Então, 2 minutinhos aí para vocês na tela, que já a gente retorna para discutir essa questão. 2 minutinhos na tela para vocês, galerinha. Pronto, turminha. Vamos voltando aqui, certo? Deixa eu dar uma olhada aqui em todas as perguntas que eu fiz para vocês. Deixa eu observar quem já respondeu a algumas questões que eu já perguntei. Primeira pergunta que eu fiz foi como seria a declaração desse vetor, né? Como seria a declaração desse vetor? Deixa eu verificar. O José Henrique respondeu, a Liliane respondeu. O pessoal de São Francisco de Assis do Piauí também responderam aqui. Vamos observar quem mais. Olha que eu estou sentindo falta de alguns alunos, viu? Que são os meus pontos.
Alguns pontos permanecem, os outros pontos estão faltando. Depois, no final da aula, eu vou atrás dos pontos que faltaram hoje, viu? Vou correr atrás do povo que não está aqui hoje, me ajudando. Primeiro ponto, aqui está dando algumas dicas. Leia números de matrículas, de alunos e armazene-os em um vetor. Então, qual é a informação que será armazenada? É a informação matrícula. Se eu fosse criar esse vetor, eu chamaria, então, o vetor de matrícula, tá bom? Matrícula. E aí, para os professores de português, caso estejam assistindo essa aula, realmente vai ficar matrícula mesmo sem acento, porque em declaração de variáveis, de funções, em declaração de qualquer coisa dentro de uma linguagem de programação, não pode ter acento, não pode ter caractere especial, tá bom? Então, aqui é de propósito mesmo, viu? E aí, turma, é o seguinte. Aqui é a matrícula dos alunos. Normalmente as matrículas, elas são números inteiros, elas não são números com casas decimais. Então, pensando nisso, a gente pode definir as matrículas como int, tudo bem? Então, eu vou até mudar aqui a cor e vou colocar o tipo de dados com outra cor só para chamar a atenção. Tudo bem? Outro ponto importante é a matrícula de alunos e armazene-os em um vetor até o vetor ser preenchido por 10 matrículas. Então, aqui ele está declarando, ele está identificando que esse vetor precisa armazenar 10 matrículas. Então, a gente pode colocar aqui, ó, 10, né, o tamanho 10, ok? E aqui, turma, a gente finaliza a declaração do nosso vetor, tá bom? Então, a gente precisa só ficar ligado. Deixa eu dar uma olhada. Pronto, a galerinha teve o cuidado de colocar como inteiro. Muito bem. Isso mesmo, viu? Muito bem mesmo. Outro ponto importante. Outra pergunta que eu fiz para vocês foi a condição de parada, né? Qual a parada? E aí, qual é a parada, galerinha? Né? Qual a parada? Qual a parada? Aqui no caso, qual é a condição de parada? E aí, galerinha? Deixa eu dar uma olhada. 10 na condição de parada, né? A Liliane falou que a condição de parada é 10. José Henrique também falou que a condição de parada é 10. É o número 10. Tá? Deixa eu dar uma olhada se alguém respondeu. Ordem de parada será 11. O pessoal de São Francisco de Assis do Piauí falou que a ordem de parada é o número 11. Então, vamos urubucervar. Lembrando que o vetor, o contador começa com 0. Tá bom? E aí ele vai 0, né? 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No índice 9, a gente já fez 10 repetições. Então, olha aqui, a pergunta vai ser a seguinte. I é menor ou igual a 10? Será que isso atenderia? I é menor ou igual a 10? E aí, o que vocês acham? Isso aqui atenderia à solução do meu problema? Não, pessoal, não atenderia. Porque aqui ele iria repetir não 10 vezes, mas sim 11. Então, aqui a condição de parada, turma, é I é menor ou igual a 9? I é menor ou igual a 9 é uma possibilidade, tá? A outra possibilidade seria o seguinte. I é menor do que 10, também é outra possibilidade de parada, viu? Pode ser I menor ou igual a 9, ou pode ser I é menor do que 10, também seria uma posição, né? Uma possibilidade.
Então, cadê? Pessoal, vocês não excluem as mensagens, não, que às vezes vocês acham que vocês colocaram errado, mas às vezes está correto. Então, olha, a condição de parada é 10. Então, enquanto o número for menor do que 10, ele está rodando, ok. Quando ele ficar 10 ou maior do que 10, ele para. Então, o pessoal que colocou como condição de parada o número 10 está correto. Só estará correto se vocês colocarem essa primeira situação aqui, que eu vou até apagar e vou escrever com outra cor, tá bom? Vou escrever com outra cor. Se a condição for essa roxinha aqui, ó. Se for essa roxinha bem aqui, ó, desse jeitinho aqui, que esse 1 tá aparecendo mais com, não, nem sei o que, com F, né? Nem com 1 tá aparecendo. Então, olha aqui, ó. Se a condição roxinha for a feita por você, se você tiver feito essa condição roxinha, tá show de bola, tá corretíssimo. Você pode fazer ou essa ou a de baixo. As duas estão corretas. As duas têm o mesmo resultado, tá bom? Então, essa é outra condição de parada aqui para vocês que eu trouxe. Outra possibilidade. Sempre nós teremos duas possibilidades de condição de parada, tá? Aí, eu me esqueci, né? Falta aí a outra parte. A outra parte aí da estrutura, que é o I++. I++. Se eu quero aí realizar, no caso, se eu quero realizar essa parte de incremento, né? Se eu quero sair da menor posição para maior. Então, até agora vocês acertaram, foi tudo. E o pessoal que achou que é 11, pessoal, a gente tem que só ter atenção com relação à condição de parada, tá bom? Ok? E olha aqui. Aqui, pessoal, eu trouxe para vocês o exercício completo. Esse exercício, ele pedia muito mais coisas do que essa, né? Muito mais coisas do que eu mostrei para vocês. Ele pedia a declaração de uma variável, ele pedia, no caso, a declaração de um vetor. E esse vetor, ele só poderia armazenar 10 posições, 10 matrículas. Só que ele tinha uma situação. Ele tinha uma condição. Vocês se lembram qual era a condição? Vocês se lembram aí qual era a condição para armazenamento das matrículas? Elas precisariam ser diferentes. As matrículas, para elas serem armazenadas, as 10 matrículas deveriam ser diferentes. Ou seja, no vetor não poderia ter repetição de matrícula, tá bom? Então, aqui, pessoal, eu quero que vocês analisem esse código que está sendo mostrado na tela para vocês e vocês tentem encontrar qual é a linha de código, tá? Qual é a linha de código que trata a situação aí da matrícula, tá bom? Ok? Deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu passar aqui para vocês. Deixa eu ver direitinho. Eu acho que eu não trouxe a solução desse outro exercício, né? Desse fazer essa daqui da matrícula, tá bom? Eu vou verificar. Qualquer coisa amanhã eu trago para vocês. Devo ter repetido aqui o exercício. Não tem problema, não. Então, agora, vamos identificar outro exercício, tá bom, pessoal? Vamos aí analisar outro exercício. Vocês acertaram. Gostei de ver. Hoje vocês estão muito participativos, como sempre. Mas hoje vocês estão demais, né? Hoje vocês estão show de bola. E aí, galerinha, eu trouxe mais um desafio para vocês me ajudarem a desvendar os mistérios. Primeiro ponto, fazer um algoritmo que preencha um vetor com x números inteiros. Então, aí já começa. A gente não sabe qual é o tamanho do vetor. Ou sabe? Me digam aí. Qual é o tamanho do vetor? A gente não sabe. Fala que é o vetor com x números inteiros. Já começou aquelas discussões do professor de matemática, né? Que passa um cálculo
ou então a equação que não tem número nenhum, é só letra, né? Só letra. Então, aí ainda no final ainda dá o resultado zero, né? Como foi que apareceu o zero naquela equação, se só tinha letra, né? O povo fica se perguntando. Então, olha aí, preencha um vetor com x números inteiros, em que o último número lido seja 999. Eita! O último número não fará parte do vetor. E imprima o vetor na ordem inversa. Eita, essa daqui, pessoal, sabe daquele nível fácil, médio, né, e hardcore? Pois é, esse aqui já está mais para o rumo do hard, viu? Esse aqui está mais para o rumo do hard. Então, vamos aí tentar, pelo menos, desvendar um pouco dos mistérios, para ver se fica menos aí cabuloso para a gente entender esse desafio. Então, ele quer um vetor com x números inteiros. A gente conversou que quando a gente não tem uma quantidade de números determinados, a gente pode colocar um vetor que não tem um número determinado. A gente pode. A gente já falou sobre isso. A gente não precisa exclusivamente definir o valor do vetor, tá? Então, de já fica essa dica. E aí, turma, em que o último número lido do for, né? Da repetição. O último número lido seja 999. O último número não fará parte do vetor. E imprima o vetor na ordem inversa. Aí eu quero saber com vocês, como seria a declaração desse vetor? É o primeiro ponto. Queria saber como é que a gente poderia declarar esse vetor que não tem um valor específico do tamanho. Essa daí joguei para vocês a primeiro desafio. Como declarar esse vetor que não tem um tamanho específico? Outro ponto, queria saber com vocês o que é que vai me permitir, o que é que define em um programa, em um vetor, que esse vetor vai ser impresso de uma forma inversa. O que é que define que o vetor vai ser impresso na forma inversa? É a outra pergunta, né? O que é que define, e isso eu conversei com você já nessa aula, viu? Já expliquei bem bonitinho no início da aula. O que é que define que o meu vetor vai ser impresso na ordem inversa? Esses são os dois desafios, a declaração do vetor e quem é que define que o meu vetor vai ser impresso na ordem inversa? Dois desafios para vocês. Então, vou dar 2 minutinhos para vocês aí tentarem desvendar esse mistério. Galerinha que está aí nos polos, o pessoal que está em casa assistindo pelo YouTube, né? Batam cabecinha aí e tentem desvendar o mistério, tudo bem? Então, 2 minutinhos aí para vocês.
Pronto, turminha. E aí, galerinha, como é que vocês acham que a gente pode desvendar esse mistério? De já gostaria de agradecer, né, José Henrique, que não me abandona de jeito nenhum. Muito obrigada. E aí, José Henrique, eu não sei se tu conhece, mas cadê Carmilene? Carmilene hoje desapareceu, sumiu. Eu vou atrás de Carmilene quando terminar a aula para saber o que foi que houve, né? Falem para ela que eu senti a falta dela hoje, principalmente no chat, respondendo com a gente as questões. Olha aqui, galerinha. Não entendi direito, mas acho que é um vetor de 99, né? 999, e é para contar em ordem inversa, que é I menos menos. Pronto. Realmente, José Henrique, essa questão, ela é uma questão mais complexa mesmo, tá bom? É uma questão complexa que a gente vai tentar desvendar o mistério dessa questão. Mas o ponto principal que eu queria é que pelo menos vocês identificassem como é que a gente consegue imprimir um vetor na ordem inversa. E você respondeu corretamente. Era isso que eu queria, tá? E aí, José Henrique, só me ajuda aí com a declaração do vetor. Me ajuda aí com a declaração do vetor. Como é que a gente poderia declarar esse vetor? Qual o nome dele? Qual é o tipo? E como é que ficaria a parte do tamanho do vetor, já que não tem o tamanho, um valor específico, tá? Me dá essa dica. Uma das dicas de já, que é essa parte de decrementação, né? É a impressão do vetor em forma inversa. O que vai determinar isso? É o meu contador. E esse meu contador é o que indica como é que eu vou manusear o meu vetor. Certo? Se eu manuseio o meu vetor em ordem que o meu contador conta de forma crescente, eu vou da primeira posição, que é o índice 0, até a última. Agora, a decrescente, galerinha, eu sempre pego da última posição até a primeira. A dica que ele passou é que serão lidos, né? O último número que será lido é o 999. Porém, olha aqui, em que o último número lido seja 999, o último número não fará parte do vetor. O que é interessante? O último número lido é 999, mas ele não fará parte do vetor. Por quê? Porque sempre é esse valor menos 1. Tá bom? Então, normalmente, o que a gente pode utilizar? É um número inteiro, certo? Um vetor de números inteiros, a gente pode colocar o nome do vetor qualquer nome. Eu vou colocar o nome do vetor de números, tá bom? Mas pode ser qualquer nome aqui. E aqui eu vou, né, verificar, eu vou dar uma dica, tá bom? Eu vou tentar aqui jogar uma hipótese para a gente. Eu apostaria que esse vetor seria de 998 posições. Porque aqui ele fala que será 999 números, porém o 999 não fará parte. Então, é de 0 a 998. Né? Eu penso desse jeito, no caso. Tá bom? E aí, vamos tentar verificar aí como é que acontece esse vetor. Olha aí. Olha aí o que é que ele traz, pessoal. Ele traz esse exemplo, esse exemplo aqui ele é bem grande. Eu vou trazer esse exemplo novamente amanhã, tá bom? Para a gente tentar desvendar os mistérios juntinhos. Mas esse exemplo aqui ele é muito grande, tem muita coisa aqui acontecendo. Primeiro ponto, aqui tem a declaração das bibliotecas, que a gente nem precisa discutir, já falei com vocês várias vezes sobre as bibliotecas e a importância que elas possuem dentro de um código. Nós temos aqui a declaração da variável main, que ela não retorna nada, né? Ela é void. E aqui eu tenho o contador, que inicia com 0, eu tenho uma variável número e eu tenho um vetor contador. Olha aqui o que foi que ele fez. O valor do vetor, ele botou o contador. Então, aqui ele não precisa determinar a quantidade de valores. Ele não precisa determinar, porque o tamanho do vetor vai crescendo. O tamanho do vetor vai crescendo de acordo com a necessidade do algoritmo. Olha que interessante, olha que legal. Aqui, ele já solicita do usuário, né, o scanf. Não fez, nesse exemplo, ele não fez a frase de pedido. Tá bom?
José Henrique, essa daí foi uma ótima opção também, né? Int número e vazio. Sim, poderia ser, tá bom? Poderia acontecer sim também dessa forma, tá? Ele aqui utilizou um vetor dinâmico, onde ele aumentaria de uma forma dinâmica. De acordo com mais um loop que iria acontecendo, o vetor ia aumentando cada vez mais, né? Ele ia aumentando ao decorrer do programa. Mas no seu caso também está correto. Outro ponto, pessoal, ele utiliza um while. Ele faz uma pergunta. Ele faz uma pergunta interessante que normalmente a gente não utiliza esse símbolo. Ele faz essa pergunta aqui, ó, número, a variável número, ela é diferente de 999? Olha aí o que é interessante. Ele utiliza o símbolo, né? Diferente. É esse símbolo aqui, ó, diferente. Ele pergunta, o número que foi escrito, que foi digitado, que foi armazenado, ele é diferente de 999? Se ele for diferente de 999, ele entra no if. Se o contador for igual a zero, aí ele começa toda a estrutura, né, de contagem do programa, tá bom? Amanhã, galerinha, na nossa primeira aula, eu vou trazer esse desafio para a gente finalizar a explicação. Nós vamos resolver mais algumas questões sobre vetor, e aí nós daremos início a um novo conteúdo que se chama matrizes, tudo bem? Turma, de já eu gostaria de agradecer a colaboração de todos vocês, a dedicação, o empenho. Muito obrigado por tudo, né? Vocês estavam impecáveis hoje. Estavam de parabéns. Muito obrigada pela colaboração de todos vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã, galerinha. Tchau, tchau.